E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo da irradiação térmica e, na sequência, a lei de Stefan Boltzmann. A irradiação térmica é um processo de transferência de energia térmica que ocorre por meio da emissão de ondas eletromagnéticas. Como todo corpo, a uma temperatura diferente do zero absoluto emite ondas eletromagnéticas, esse processo de transferência de energia pode ocorrer em todas as fases da matéria, incluindo o vácuo. No entanto, se faz necessário sempre a presença de um meio material tanto para a emissão quanto para a absorção de energia. Vamos entender melhor agora como esse processo ocorre. Quando a radiação eletromagnética incide, por exemplo, em um corpo opaco, parte dessa radiação incidente é refletida e parte da radiação incidente é absorvida pelo corpo. Corpos que possuem cores mais claras vão refletir boa parte da radiação incidente, enquanto que corpos que possuem cores mais escuras vão absorver boa parte da radiação incidente. Essa radiação eletromagnética absorvida pelo corpo eleva a sua temperatura, pois aumenta o valor da energia cinética média de translação dos átomos, fazendo eles oscilarem mais vigorosamente em torno de suas respectivas posições de equilíbrio. Ora, os átomos que constituem os corpos são dotados de cargas elétricas, que são aceleradas por essas oscilações. De acordo com a teoria eletromagnética, cargas elétricas aceleradas emitem ondas eletromagnéticas. Consequentemente, o valor da energia cinética média de translação dos átomos diminui, diminuindo a temperatura do corpo. Quando a taxa de emissão for igual à taxa de absorção de energia, dizemos que o corpo se encontra em equilíbrio térmico com o meio que o circunda. Sendo assim, materiais que são bons absorvedores de radiação eletromagnética são bons emissores de radiação eletromagnética. E a radiação eletromagnética emitida nessas circunstâncias é chamada de radiação térmica. Corpos que possuem temperaturas inferiores a 600 graus Celsius aproximadamente emitem radiação térmica não visível, pois as ondas eletromagnéticas correspondentes possuem um comprimento de onda maior do que o comprimento de onda dentro do espectro eletromagnético visível. Agora, se você elevar a temperatura do corpo, a quantidade de energia emitida por radiação térmica aumenta, deslocando o comprimento de onda para dentro da faixa do espectro eletromagnético visível. Sendo assim, corpos que possuem temperaturas entre 600 e 700 graus Celsius passam a emitir luz própria, adquirindo uma cor vermelho escura, pois neste caso a radiação térmica emitida possui um comprimento de onda dentro da faixa do comprimento de onda do espectro eletromagnético visível. Enfim, para temperaturas mais altas, acima de 700 graus Celsius, o corpo emite luz própria, adquirindo uma cor vermelho clara ou até mesmo branca. Vamos partir agora para a lei de Stefan Boltzmann, definindo o conceito de corpo negro, ou se você preferir, corpo negro ideal. Um corpo negro ideal é aquele que absorve toda a radiação eletromagnética incidente. Nele, a potência irradiada por unidade de área, representada pela letra R, é dada pela relação empírica sigma vezes T², em que sigma representa a constante de Stefan Boltzmann, cujo valor eu ilustro no quadro, e T representa a temperatura absoluta do corpo medida em Kelvin. Analisando a lei de Stefan Boltzmann, vemos que, para um corpo negro ideal, R depende apenas da temperatura absoluta do corpo e, portanto, R não depende de características que o constituem, como, por exemplo, a cor e o material de que ele é feito. Analisando a unidade de medida de R, vemos que ela pode ser interpretada ainda como sendo a quantidade de energia irradiada pelo corpo por unidade de tempo por unidade de área, já que 1 watt representa justamente 1 joule por segundo.
Como R depende de T elevado à quarta, a lei de Stefan-Boltzmann possui um papel fundamental na determinação do equilíbrio térmico do corpo, pois uma pequena variação no valor da temperatura absoluta do corpo afeta consideravelmente a quantidade de energia irradiada por unidade de tempo por unidade de área. Para verificarmos este fato, considere o exemplo ilustrado no quadro. Vamos admitir que a temperatura inicial do corpo negro é igual a 300 Kelvin, ou seja, 27 graus Celsius aproximadamente. E essa temperatura aumenta para 357 Kelvin, ou seja, 84 graus Celsius. Analisando esses dois valores de temperatura, fazendo a razão 357 dividido por 300, você vai obter que a temperatura final é aproximadamente igual a 1,19 vezes o valor da temperatura inicial. Levando essa relação na lei de Stefan-Boltzmann, você vai comprovar que a quantidade de energia irradiada por unidade de tempo por unidade de área na situação final é praticamente o dobro do valor na situação inicial. Analisando os resultados obtidos, você comprova facilmente o que eu disse há pouco. Uma pequena variação no valor da temperatura absoluta do corpo afeta consideravelmente a potência irradiada por unidade de área. Muito bem. Agora, para corpos reais, ou seja, corpos que são diferentes de corpos negros, a quantidade de energia irradiada por unidade de tempo por unidade de área é menor para uma mesma temperatura absoluta T. Matematicamente, essa diferença é expressa da seguinte forma. Eu vou utilizar agora na expressão a emissividade E. Portanto, R é igual a E vezes sigma vezes T à quarta, em que a emissividade E é um número compreendido entre 0 e 1. E neste caso, ou seja, para corpos reais, o valor de R passa a depender das características do corpo, como a cor e o material que o constitui. Muito bem. Observe no quadro, portanto, a lei de Stefan-Boltzmann para um corpo negro e a lei de Stefan-Boltzmann com essa pequena adaptação para corpos reais. Imaginando agora um corpo real que possui uma temperatura absoluta T, imerso em um meio, em um ambiente que possui temperatura absoluta T0, a potência resultante, ou seja, a taxa resultante de energia térmica irradiada para o meio e representada pela letra P, é dada pela seguinte expressão. Nós temos a área A, que multiplica a emissividade E, vezes a constante de Stefan-Boltzmann, que multiplica a temperatura do corpo elevado à quarta potência, menos a temperatura do meio T0 elevada à quarta potência. Nessa expressão, a potência resultante representa a quantidade de energia térmica irradiada do corpo para o meio por unidade de tempo, menos a quantidade de energia térmica irradiada do meio para o corpo por unidade de tempo. Através dessa expressão, vemos que, quando o corpo se encontra em equilíbrio térmico, ou seja, quando a temperatura do corpo é igual à temperatura do meio, a potência resultante é igual a zero, como deve ser. Muito bem? Observe no quadro mais uma vez as expressões obtidas e toda a análise realizada. Vamos agora para a lei do deslocamento de Wien. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Enfim, verifica-se experimentalmente que a distribuição espectral de emissão de um corpo negro também depende da temperatura absoluta T, assim como ocorre para a potência irradiada por unidade de área. Analisando o gráfico ilustrado no quadro, onde eu mostro como a potência irradiada por unidade de área varia com o comprimento de onda lambda, vemos que, para cada temperatura absoluta T, o gráfico assume uma curva característica,
E uma propriedade importante desse gráfico, dentro dessa análise qualitativa, é o fato de que o comprimento de onda lambda máximo é inversamente proporcional à temperatura T. Se lambda é inversamente proporcional à temperatura T, lambda vezes T é uma constante, dada por 2,898 vezes 10 elevado a menos 3 metro Kelvin. Essa expressão é chamada de lei do deslocamento de Wien, e através dela nós podemos determinar a temperatura de uma fonte térmica conhecendo o seu espectro de emissão. Para finalizar o vídeo, vamos resolver um exercício, um exemplo relacionado aos temas abordados. Nele, nós vamos determinar o tamanho de uma estrela a partir do seu espectro de emissão. Vamos ao enunciado. A medida do comprimento de onda para o qual a radiação R em função de lambda de uma estrela é máxima indica que a temperatura da superfície da estrela é 3000 Kelvin. Se a potência irradiada pela estrela é 100 vezes maior que a potência irradiada pelo Sol, qual é o tamanho da estrela? A temperatura da superfície do Sol é igual a 5.800 Kelvin. Para resolver esse exemplo, esse exercício, eu vou começar escrevendo a seguinte expressão. A potência irradiada por unidade de área para a estrela é igual à potência da estrela sobre a área da estrela, 4π vezes o raio da estrela elevado ao quadrado. Sendo assim, nós vamos obter que a potência da estrela é 100 vezes a potência do Sol. Logo, nós temos 100 vezes a potência do Sol sobre 4π vezes o raio da estrela ao quadrado. E a potência irradiada por unidade de área, de acordo com a lei de Stefan Boltzmann, é igual a sigma vezes a temperatura da estrela elevada à quarta potência. Aqui eu estou assumindo que tanto a estrela como o Sol se comportam como corpos negros ideais. Muito bem? Agora, para o Sol, a gente obtém a seguinte expressão. A potência irradiada por unidade de área para o Sol é igual à potência do Sol sobre a área dada por 4π vezes o raio do Sol elevado ao quadrado. E isso é igual a sigma vezes a temperatura do Sol elevado à quarta potência. Muito bem? A partir de agora, eu vou dividir uma expressão pela outra. Portanto, eu vou seguir a seguinte ordem. Sigma vezes a temperatura do Sol elevado à quarta potência, dividido por sigma vezes a temperatura da estrela elevada à quarta potência. Sendo assim, nós vamos obter a temperatura do Sol elevado à quarta potência sobre a temperatura da estrela elevada à quarta potência. Logo, a gente obtém essa razão elevado à quarta. Muito bem? E isso é igual. Então agora eu vou fazer essa expressão sobre essa expressão. Então nós temos potência do Sol sobre 4π R Sol elevado ao quadrado. Agora eu vou dividir por essa fração, portanto, eu multiplico pelo inverso. Então nós temos 4π, raio da estrela ao quadrado, sobre 100 vezes a potência do Sol. Eu vou simplificar nessa razão a potência do Sol, vou simplificar 4π, e com isso a gente obtém que a temperatura do Sol sobre a temperatura da estrela elevado à quarta potência é igual ao raio da estrela elevado ao quadrado sobre o raio do Sol elevado ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Portanto, nós temos o raio da estrela sobre 10 vezes o raio do Sol elevado ao quadrado.
Muito bem, observe a expressão obtida, o cálculo realizado até aqui. Substituindo os dados, nós vamos obter que? Então, a temperatura do Sol. Então, nós temos 5.800 Kelvin sobre a temperatura da estrela elevado à quarta potência. A temperatura da estrela é igual a 3.000 Kelvin, e isso é igual ao raio da estrela sobre 10 vezes o raio do Sol, 6,96 vezes 10 elevado à oitava metro, tudo isso elevado ao quadrado. Efetuando os cálculos, você vai encontrar para o raio da estrela o seguinte valor: 2,6 vezes 10 elevado à décima metro. Portanto, o raio da estrela é igual a 2,6 vezes 10 elevado à décima metro. Perceba que, a partir das expressões obtidas, a partir do estudo realizado, nós temos condições de determinar o tamanho da estrela, estimar o tamanho da estrela a partir do seu espectro de emissão e, consequentemente, a partir de sua temperatura. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.